Então vamos lá, continuando aqui nos nossos Teilim, vamos para o capítulo Yud Aleph, capítulo 11. A verdade é assim, o tema central, impressionante assim com o que está acontecendo no mundo, e a gente vai ver que a emuná que David HaMelech tinha, de saber que Hashem, ele não abandona o mundo ao acaso, não é que as coisas acontecem por acaso, os tzadikim, eles passam por sofrimentos porque eles precisam limpar. Qualquer transgressão que a gente faz causa manchas na nossa alma. Então, Hashem, ele manda os sofrimentos para limpar os tzadikim, só que depois eles vão receber a recompensa no Olam Abá. Enquanto isso, os Derechaim, os perversos, eles já são recompensados só nesse mundo. Eles não vão ter o mundo vindouro, então eles já são recompensados nesse mundo. Então, o que acontece? Se a gente não tem emuná, a gente começa a ver o mal parecendo que está prevalecendo, os malvados tendo sucesso e os tzadikim sofrendo, sendo testados, passando por provações. Tudo isso é plano de Hashem, tudo isso é como tem que acontecer. Então ele começa falando o seguinte: lá Menatzer, para o condutor, para o maestro, e aqui, maestro, com certeza, não tem um maestro melhor da vida Melech, e a verdade é que o condutor, o maestro é Hashem, que ele usa o mundo inteiro, ele tem o mundo inteiro para cumprir a vontade dele, da mesma forma que o maestro tem todos os instrumentos para tocar música do jeito que ele gostaria, Hashem ele tem o mundo inteiro para tocar a melodia dele do jeito que ele quer. Então, lá para Tseach le David, então, para o condutor, um salmo de David HaMelech, Hashem Hassiti, em Hashem eu vou me refugiar, não é no bunker, não é no Iron Dome, é em Hashem que a gente vai se refugiar, óbvio. A gente tem que fazer a nossa parte, a gente vai para o bunker quando tem um ataque, mas é em Hashem que a gente se refugia de verdade. Eichtom brule nafshi, como você diz para minha alma, Nudi arkem tzipor, fica vagando da sua montanha, seu pássaro. Então, aqui ele fala sobre uma época que David HaMelech ele foi expulso de Eretz Israel, e ele estava vagando, está escrito que toda pessoa errante, ele é como um pássaro que está longe do ninho. Isso vale para David HaMelech em particular nesse momento, e isso vale para Israel. A gente está numa situação de galut, a gente está no exílio, e parece que esse exílio não termina, e os nossos inimigos eles estão falando para a gente, vão vagar da sua montanha. Aqui eu acho que provavelmente quando ele está fugindo de Absalom, que ele tem que sair de Eretz Israel, quer dizer, ele está longe da casa dele, está longe da montanha, está longe de todo aquele chá de Israel, e não faltaram inimigos, não faltaram pessoas que se levantaram contra David HaMelech, que Hine Areshaim e Drehun Keshet, e eis que os Derechaim, então aqui o Rashi fala que ele está se referindo aqui ao Doeg. Doeg era o conselheiro de Shaul HaMelech, que fez muito Lashon Hará de David HaMelech, quem criou todo o ódio que Shaul HaMelech sentia por David HaMelech, justamente foi o Doeg que alimentava, e outros delatores da geração que, através do Lashon Hará, através de criar toda a narrativa, eles que criaram o ódio entre David HaMelech e Shaul HaMelech. Então, eis que os Rechaim e Drehun Keshet, eles pisam no arco. O Rashi explica muitas coisas, tem que entender um pouco da realidade da época, né? Parece que o arco e flecha, eles usavam, um dos tipos de arco e flecha que eles usavam era um arco tão robusto, tão grande, que precisava colocar o pé para conseguir dobrar a corda, né? Para puxar a corda dele, precisava travar ele com o pé. Então, isso seria matim, né? Isso bate com a linguagem aqui que David HaMelech usa. Eles pisam no arco, quer dizer, para preparar aqui para dar a flechada. Konenu hitzam, eles preparam suas flechas, alieter, sobre a corda, lirot bemo ovel, para atirar no escuro, para atirar em segredo, de uma forma covarde, de uma forma escondida, leishrelev, contra os retos de coração.
Então, isso se refere tanto a David Amelech quanto aos Koanim da cidade de Nob. Então, de forma traiçoeira, eles atacaram aqui os Koanim de Nob. O Doeg, ele certa vez estava indo oferecer, teve uma época que o Mishkan, a última parada do Mishkan, antes do Beit HaMikdash, foi na cidade de Nob, que era a cidade dos Koanim. E certa vez o Doeg estava lá, ele estava oferecendo algum corban, e ele viu David Amelech vindo, estava fugindo, né, do Shaul Amelech, e ele veio na cidade de Nob, ele veio pedir um pouco de comida, e ele veio pedir a espada do Goliat, que estava guardada lá. E os Koanim, eles não sabiam que o David Amelech estava sendo perseguido pelo Shaul Amelech. E o Shaul Amelech estava acusando o David Amelech de ser um rebelde contra o reinado. Então, alguém que é rebelde contra o rei tem pena de morte. E qualquer um que ajuda alguém que tem pena de morte por rebeldia, ele está sendo conivente, ele também teria pena de morte. Então, veio Doeg, ele viu essa cena do David Amelech vindo, do David Amelech recebendo comida, recebendo a espada, e ele entende isso como uma traição dos Koanim de Nob, e ao invés de investigar a situação para saber o que está acontecendo, ele foi lá, delatou para o Shaul Amelech, e Shaul Amelech veio e matou, não sei se foram todos os Koanim, se foi uma quantidade muito grande dos Koanim da cidade de Nob. Então isso acabou custando caro para Shaul Amelech também, quer dizer, esse sangue dos Koanim ficou nas mãos dele, porque, na verdade, eles eram inocentes. Era sangue inocente que ele estava derramando, achando, tudo bem, ele matou dentro das leis da Torá, de alguém que é rebelde contra o rei, mas era um equívoco, eles nunca se rebelaram contra o rei. Ele, 100%, por quê? Porque esse Doeg, ele, por um lado, ele era um brachá, por outro lado, ele era o líder do Sanhedrin. Ele era o líder da instância máxima do tribunal do povo judeu. Daqui a gente vê que Torá, sem midot, sem traços de caráter, transforma uma pessoa numa pessoa pior. Isso, Mina Shammai, olha só, está escrito lá, Parashat Shavua, Parashat Azino, está escrito, eu vou mandar para vocês o meu conhecimento como chuva. Então, o Gaon Vilna, ele fala muitas vezes a Torá é comparada com água. Mas por que ela é comparada com a chuva? Então, o Gaon Vilna, ele explica que a chuva, ela faz brotar o que você plantou. Ela não faz brotar as coisas ao acaso. O que você semeou, o que você plantou, a chuva tira esse potencial da terra. Então, se a pessoa plantou árvores frutíferas, verduras saudáveis, a chuva vai tirar esse potencial da terra. Mas se a pessoa deixou cogumelos venenosos, a chuva vai tirar esse potencial da terra. Então, a Torá, ela, ela pode ser usada para a pessoa fazer o mal também, para a pessoa ela aprender muitas coisas de como manipular os outros, de como manipular um julgamento. A pessoa pode usar a Torá para o mal também. Então, o Doeg é um grande exemplo de alguém que poderia ter sido o grande da geração e preferiu usar a Torá para prejudicar, para fazer o mal e para causar, inclusive... Sim, sim. Bilam também tinha um potencial gigantesco, escolheu usar para o lado negativo. Então, ele fala que a Shatot e Ehersun e as fundações foram destruídas. Então, do que está falando? Dos Koanim Tzadikim que morreram. As fundações do mundo, os Koanim Tzadikim, eles foram mortos por causa desse Lashon Hara do Doeg. Sadik Mabal, e o Sadik, o que ele fez? Ele não fez nada de errado. David Amelech, ele não fez nenhuma verá. Então, ele está falando, a culpa toda é de Doeg, ele que vai levar toda a responsabilidade pela transgressão. Não. Aqui é tudo comentários do Rashi. Rashi que explica que David Amelech, em geral, a gente já viu isso também na aula passada, né? Ele fala tudo através de Eremazim, ele só dá algumas indicações. E o Rashi, que muitas vezes revela, o Rashi, outros comentaristas, que revelam sobre o que se trata. Isso vai acontecer também, a gente vai ver nos prakim, nos capítulos lá para frente, que muitas vezes a ideia está oculta sobre a quem se refere as palavras de David Amelech. Então ele fala, Hashem Beihal Kocho, Hashem está no seu templo sagrado,
Então, quer dizer, mesmo que Hashem está lá nos mundos mais elevados, não se preocupa. Hashem, ele vê tudo. Às vezes a pessoa vai ter medo lá, mas Hashem está nos mundos tão elevados, ele não consegue ver o que está acontecendo. Pode ficar tranquilo, mesmo que ele está lá no templo sagrado dele, lá em cima, ele está nos lugares mais elevados, ele consegue ver tudo o que está acontecendo aqui embaixo. Tudo sendo escrito, como falo porque a avó tem um olho que vê, tem um ouvido que escuta e tem um livro onde tudo está sendo notado. Na hora certa vai vir a retribuição dos Rechaim, dos perversos. Hashem, Bashamayim, que só o trono de Hashem está lá no Shamayim, mas em Nav Yehezu, os olhos dele estão vendo, os olhos dele estão de olho aqui embaixo, Apapav Ivchanu Bnei Adam, e as pálpebras dele estão testando os seres humanos. Hashem está vendo tudo, Hashem está acompanhando absolutamente tudo o que está acontecendo. Então, a gente não precisa ficar com medo que Hashem ele se afastou, Hashem desde a destruição do Beit HaMikdash, Hashem está ausente no mundo e os perversos vão se dar bem. Não vão se dar bem. Hashem está lá em cima, olhando tudo e no momento certo ele vai fazer o que ele tem que fazer. Sim? Hashem Tzadik Yivchar, e muitas vezes esse é o caminho. Hashem, ele testa os justos, ele manda dificuldades, ele manda provações para o justo, justamente para quê? Porque esses sofrimentos vão limpar todas as averot que a pessoa tem, para ele poder depois ir para o Olam Haba. Berachá Oev Hamas San'a Nafsho, e o perverso e aquele que ama a violência, olha o nome Hamas aqui, San'a Nafsho, odeia como se a alma de Deus odeia todo aquele que é perverso e todo aquele que ama a violência. Então, olha que impressionante, o perverso, quando ele vê o tzadik sofrendo, ele começa a se vangloriar, ele fala, tá vendo? Deus te abandonou, e agora eu que estou vencendo, eu que estou fazendo, mas é assim que funciona o Derech de Hashem, assim é o caminho de Hashem. Ele vai castigar e testar os tzadikim, mas ele não vai testar o perverso, ele não vai mandar sofrimentos para o perverso. Por quê? Porque os sofrimentos são uma limpeza para o mundo espiritual. Como o perverso não vai ter mundo vindouro, não vai ter vida eterna, então Deus não vai mandar para ele os testes e os sofrimentos que seriam para limpeza espiritual. Ele traz aqui uma chave interessante, para quem trabalha com fios, talvez vai entender um pouco melhor, mas ele fala que o trabalhador que trabalha com linho, ele fala que quando ele percebe que o linho é muito bom e que dá para trabalhar, ele golpeia com força o linho para conseguir trabalhar com o linho e fazer um bom utensílio, uma boa roupa. Mas quando a pessoa que é especialista, ele percebe que o linho é de má qualidade, ele sabe que o linho, se ele golpear, ele quebra. Então, ele só amassa um pouquinho e ele não bate com força. Assim são os tzadikim e os rechaim. Quando você percebe que é um tzadik, que vale a pena investir, ele vai bater, ele vai mandar o teste, ele vai mandar as dificuldades, mas depois vai vir toda a recompensa. Ao contrário, quando é um rachá, ele não vai golpear, ele não vai bater, e depois, lá para frente, vai vir a conta do rachá. Yamter al-Rechaim Pahim, quando chegar a hora certa, Deus vai fazer chover sobre os perversos carvão, Eshve Gofrit, fogo e enxofre, como aconteceu em Sodom. Sodom é isso, Sodom. Eles foram fazendo a maldade, talvez os tzadikim que estavam naquela geração, eles perguntavam a Hashem, e aí, você não vai fazer nada? A gente, calma, a hora que chegar no nível que tem que chegar, aí a gente vai mandar, e assim eles morreram com uma chuva de enxofre, Beruach Zilafot Menat Kossam, e o vento que queima vai ser a porção, vai ser servido no copo dos perversos. E então, que tzadik Hashem, porque Hashem, ele é completamente justo, tzedakot haev, e ele ama aqueles que fazem justiça. Hashem, ele tem irachamim, ele tem misericórdia
dos Sadikim, e ele ama aqueles que querem andar no caminho correto, que acham que o caminho correto, esse é o caminho apropriado na vida, Yashar Yerezu Pneimon. E os que querem o caminho reto, aprovam os rostos, quer dizer, as pessoas que amam e que procuram sempre estar com os rostos apontados no caminho correto. Esses Hashem, no final das contas, é quem ele ama de verdade, é quem, no final das contas, vai receber toda a recompensa e quem, no final das contas, vai ter o seu mundo vindouro guardado com todas as recompensas por tudo que eles fizeram de bom na vida. Vamos lá para o Perek Yud Beit. Ele fala, de novo, David HaMelech, ele sofreu muitas traições, muitas pessoas que se diziam amigos dele, no final das contas, entregavam ele, no final das contas, faziam um lashon hará dele pelas costas. Então, o tema central aqui do Perek Yud Beis, do capítulo 12, é que as amizades humanas e a lealdade são normalmente suspeitas. A gente sempre tem que estar um pé atrás, porque a gente nunca sabe quem é quem de verdade. David HaMelech confiava muito em algumas pessoas e, no final, ele descobriu que essas pessoas acabaram traindo ele, mas as garantias de Hashem, essas são puras e duradouras. Hashem prometeu, isso vai acontecer. Ele vai cumprir exatamente o que ele prometeu para a gente. Então, ele fala lá, Menatziach, Alashminit, para o condutor, uma harpa de 8 cordas, Mismor le David, o cântico de David HaMelech. Então, a gente já percebeu também? Shminit é a harpa de 8 cordas que ele tocava. Então, aqui, de novo, o Teilim, ele é todo construído baseado em instrumentos musicais. Ele era composto também, levando em consideração o instrumento musical que ia ser usado para esse cântico. Então ele fala, Oshia Hashem, que Gamar Hassid, salve Hashem, porque se formos piedosos, que passou Emunim Bnei Adam, que sumiram os fiéis entre os filhos dos homens, os seres humanos, não tem mais pessoas fiéis. David, ele fala, todos que me traíram e que espionaram onde eu me escondo, para dedurar, para entregar para o Shaul HaMelech. Muitas vezes ele foi traído, ele foi denunciado, ele foi dedurado para o Shaul HaMelech, pessoas de confiança dele, pessoas que ele depositou a confiança, traíram a confiança. Ele tinha que fugir toda hora, tinha que mudar de lugar, porque ele era denunciado sempre pelas pessoas em quem ele confiava. Shavi Dabru e Shetreu, com falsidade fala a pessoa com seu companheiro, Spat Halakot, a sua conversa suave, Belev Alev, mas com coração duplo. Quer dizer, da boca para fora, fala bonito, uma fala mansa, uma fala de não, estamos juntos, né? É hoje em dia, né? Hoje em dia, né? É o jargão do estamos juntos, mas precisou do outro, está perdido. Então, Beleva, Levi e Dabeiro, eles falam com coração duplo. O que quer dizer um coração duplo? Eles fingem amizade, mas tem ódio escondido dentro do coração deles, como se fossem dois corações. Tem o coração da boca para fora, esse bem cheio de uma conversa suave, de uma conversa bonita, mas tem um coração lá dentro que está fervendo de ódio. E Yafret Hashem Kol Sitei Halakot, Deus corta todos esses lábios suaves, todos esses hipócritas, todos esses traidores, Lashon Medaberet Gdolot, essas línguas que falam coisas grandes, que prometem muito e que não fazem nada do que promete. Assim, o Talmud fala que tem os que falam muito e não fazem nada, e Abraham Avinu, ao contrário, ele promete pouco e ele fazia muito. Ele falava, olha, posso trazer alguma coisa para vocês comerem? E trazia 3 línguas de boi, que era comida de reis. Ele falava pouco e fazia muito. E tem os que falam muito e não fazem nada. Então, que Hashem, ele corte os lábios suaves desses que são hipócritas, que da boca para fora eles demonstram sentimento, mas no coração eles estão guardando ódio.
E essas línguas que falam coisas grandes, que prometem coisas grandes, mas que é tudo da boca para fora. Asher Amru, e que eles dizem, Lirshonenu Nagbir, com as nossas línguas a gente vai dominar, com as nossas línguas a gente vai ter força. Batendo e tá, os nossos lábios estão com a gente. Miatolano, quem é dono sobre nós? Quem vai ter controle sobre nós? Enquanto a gente usa a nossa língua para o mal e a gente vai dominar através da língua. De novo, isso os Rechaim pensam. Quando eles veem um sucesso aparente, parece que está tudo dando certo para eles, eles fazem a maldade e está tudo bem, vai chegar um momento, a gente não tem que... Mishodani, por causa do roubo dos pobres, pelo fato dessas pessoas perversas, eles mexerem com os pobres, com os necessitados, Meankat Evionim, por causa do suspiro dos necessitados, Atá Akum Yomar Hashem, agora eu levantarei, diz Hashem. Então, Urash explica que como vocês mexeram com pessoas que são protegidas para Hashem. Hashem, ele é o protetor dos fracos e oprimidos. Quando Hashem percebe que alguém é um necessitado, que alguém é um pobre, então por isso que a Torá, ela, por exemplo, ressalta muito o cuidado que a gente tem que ter com as viúvas, com os órfãos, com os convertidos. São pessoas mais frágeis, são pessoas que não tem ninguém que cuida deles. A gente tem que ter um cuidado especial, porque quando não tem ninguém que cuida de uma pessoa, Hashem fala, então é comigo. Então, Rashi explica, pelo fato que vocês mexeram com os pobres e com as pessoas inocentes, com as pessoas simples, como o próprio David Amelech, os homens dele, os homens fiéis a ele, ou os Kohanim de Nov, que também eram tzadikim, pessoas puras, e com os necessitados, Hashem fala, agora vocês mexeram comigo. Agora eu vou me levantar para fazer a justiça acontecer, Ashit Ben Yesha, e eu vou trazer salvação para eles. E a Fiafló, ele dirá a respeito dessas pessoas perseguidas, dessas pessoas que estão passando por sofrimentos, por perseguições. E Marot Hashem, Amarot Teorot, os ditos de Hashem, as palavras de Hashem, são palavras puras. Então, como a gente falou, tem pessoas que falam muito e não cumprem nada, não fazem nada, é tudo da boca para fora, mas os ditos da Hashem, as palavras de Hashem, Hashem ele vai cumprir. Então Hashem prometeu para David Amelech que vai salvar ele e que vai restituir ele para o trono, e David Amelech tem certeza que as palavras de Hashem elas vão se cumprir. Não só restituir, né? Antes dele assumir o trono, quando ele estava sendo perseguido por Shaul Amelech, ele falou, Deus ele prometeu que vai me salvar, ele prometeu que eu vou virar o rei de Israel, e eu tenho certeza que isso vai acontecer. Porque o ser humano pode fazer promessas vazias, pode falar coisas da boca para fora, mas Hashem, se ele fala, ele vai cumprir a promessa dele. Keset Tzaruf Ba'alila Aretz, as palavras de Hashem são puras como a prata refinada exposta na terra, Mezukat Shibatayim, e ela foi purificada, ela foi clareada 7 vezes. Aqui ele traz, o Rashi traz uma ideia interessante, fala que David Amelech, ele está rezando aqui, está escrito que as crianças puras da época de David Amelech, eles sabiam 49 abordagens diferentes para estudar a Torá. Ele fala que é 7 vezes 7. 7 vezes 7, 7 formas, vezes 7 de abordar a Torá, e eles tinham um nível, uma pureza tão grande que eles conseguiam ter níveis de entendimento da Torá muito grandes, enquanto eles ainda estão num nível de pureza. Então, que David Amelech está rezando para Hashem que ele proteja essas crianças dos maus caminhos, porque a hora que eles saírem desses caminhos de pureza e forem para maus caminhos, eles vão perder toda essa capacidade aqui de entender a Torá. Então, ele vai pedir agora, tem 2 formas de entender, Atá Hashem Tishmerem, que você guarde eles. Então, ou se refere aqui às crianças, tzadikim, que tem níveis de Torá muito grande, ou está falando dos pobres e necessitados que foram mencionados anteriormente. Titzreinu minador zuleulam. Hashem vai proteger dessa geração, dos malvados da geração,
leolam, e para sempre, tanto dos perversos dessa geração, quanto dos perversos que vão se levantar nas gerações futuras. Saviv Rechaim e Talahun, por todos os lados, os perversos, eles andam. Então, o David Amelech fala para quê? Para esconder as armadilhas que causam tropeços em David Amelech. O tempo inteiro, eles estão tentando derrubar David Amelech. Urum Zulut Lebenei Adam. Quando é exaltado, aquele que parece ruim, aquele que parece um perverso para os filhos dos homens. Então, David Amelech, ele traz aqui, o Urash explica o que o David Amelech quis dizer com isso. De acordo com uma opinião, o que quer dizer que colocam armadilhas o tempo inteiro para derrubar aquele que é exaltado, mesmo que aos olhos dos homens ele parece ser alguém muito negativo? Ele fala que as pessoas são muito ciúmes, muita inveja de David Amelech. Peraí, como assim? Até ontem ele era um pastor de ovelhas, agora ele virou Melech Israel, então as pessoas não conseguiam aceitar David Amelech dar esse salto tão grande, e por isso que perseguiam tanto ele, prejudicavam tanto ele, pela inveja, pelos ciúmes que sentiam, como diz aquele famoso ditado, árvore alta faz muita sombra nas outras árvores. Então, David Amelech começou a se sobressair, começou a causar inveja nas pessoas, e uma outra explicação, isso se refere a Israel, se refere ao povo judeu, que no futuro eles vão ser levados por Hashem, e vai começar um grande ciúmes, uma grande inveja do povo judeu. E a verdade é que está escrito isso, né? Que todo o ódio que existe do povo judeu, ele emana do Sinai. A Siná, o ódio que vem contra o povo judeu, começou lá no Har Sinai. Por quê? Porque todos os povos do mundo foi oferecido para eles a Torá e eles não quiseram aceitar. Só que agora eles ficaram bravos. Como assim? Agora o povo judeu aceitou, o povo judeu vai ter um papel especial no mundo. Eles não conseguem aceitar esse nível espiritual do povo judeu, por isso que tem tanto antissemitismo, tem tanta perseguição contra o povo judeu. E vamos mais um pérec aqui, aproveitar que são para aqui um pouquinho menores. Então, pérec Yud Gimel, o capítulo 13, ele fala que o exílio ele é como uma longa, escura e aparentemente interminável noite. A gente está sentindo isso agora, na prática. Parece que a gente começa a ver os inimigos de Israel e a mídia e o mundo inteiro se mobilizando contra Israel, e do rio ao mar, eles não sabem nem que rio, nem que mar, a Palestina vai ser livre, e toda a perseguição, e quando jogam 10 mil mísseis em Israel, isso é guerra. Quando Israel revida, é crimes de guerra. É uma coisa impressionante. A gente vê o antissemitismo tomando conta do mundo, e esse exílio, ele está longo, está escuro, parece que não vai ter fim, esse grande exílio do povo judeu, uma noite que não termina, mas enquanto a gente manter a nossa imuná em Hashem, Hashem é nossa luz, Hashem é onde a gente tem que se agarrar, quanto mais escuro tá, mais a gente tem que se agarrar em Hashem, e essa pessoa que a imuná verdadeira dela é em Hashem, essa pessoa ela não vai ser derrotada. Então, ele fala o seguinte nesse salmo, Lá Menatzeach, de novo, para o condutor, para o maestro, Mismor le David, um cântico de David Amelech. Agora a gente vai perceber que vai repetir 4 vezes a expressão Adana. Até quando? Óbvio que, de novo, a gente explicou isso nas semanas anteriores. Muitas vezes David Amelech ele está aparentemente questionando Hashem. Em nenhum momento a gente não pode achar Deus nos livre que é falta de imuná de David Amelech. Se tem alguém que teve uma imuná inabalável, é David Amelech. Então, toda vez que David Amelech ele questiona, como a gente explicou na aula passada, é da visão de Hashem. Hashem, como que você está aguentando isso? Eu sei que você tem os teus planos, eu sei que tem o momento certo, mas como você consegue ver os rechaim, os perversos fazendo tanta maldade e se segurar em cima e não destruir toda a maldade, não destruir os perversos? Então é isso, ele nunca está questionando a bondade, a perfeição de Hashem, ele está questionando como que Hashem ele consegue. Até quando? Adar Hashem, até quando? Tishkahen Netzach. Você vai me esquecer para sempre?
Até quando você vai me esquecer, Hashem? Adana tastir et panecha mimene, até quando você vai esconder a sua face de mim? Adana oshit etzot benafshi, até quando eu vou pedir conselhos para minha alma? Yagon bilvavi omam, e tendo tristeza no coração durante o dia. Até quando eu vou estar nessa situação, Hashem? Adana yarum oivai alai, até quando os meus inimigos vão ter vantagem sobre mim? Então, de novo, Deus nos livre, em nenhum momento ele está questionando a bondade, a retidão de Hashem, mas ele quer entender até quando Hashem precisa, dentro dos teus planos, essa maldade, ela parecer que ela está prevalecendo. Quando que vai vir tua revelação, a bondade, os bons vão prevalecer sobre o mal, que isso é o certo, isso é o normal de acontecer. Então, 4 vezes na vida Melech ele questiona Adán, porque corresponde aos nossos 4 exílios. Ele está fazendo uma pergunta para cada exílio, e esse exílio, o último exílio, que é o exílio de Edom, esse é o pior. Na verdade, é o exílio de Edom misturado com Ismael, e que esse é o pior de todos. Está escrito que o anjo, né, subindo e descendo na escada que o Yaakov Avinu ele viu que todos os anjos eles subiam de forma limitada, que é um dos exílios, mas teve um anjo que ele não parava, e Yaakov Avinu entendeu que era o último exílio. Esse vai parecer interminável, esse vai parecer uma noite que não termina, uma escuridão sem fim. Então ele tá perguntando os 4 exílios, os 4 reinados, que é Babel, a Babilônia, Parás, a Pérsia, Yavan, que é a Grécia, e o nosso último exílio, que é o exílio de Edom. E ele não está perguntando de novo, David Amelech, ele está falando tudo isso com profecia, porque ainda não aconteceu nenhum dos exílios. David Amelech, ele vem antes da construção do Beit HaMikdash. Nenhum dos 4 exílios ainda aconteceram, e ele, de forma profética, já está vendo que vamos ter 4 exílios, e esse exílio vai estar tão pesado, tão difícil, que a Israel vai começar a Shem, quando vai terminar essa noite? Essa noite está muito longa, está muito escura, está muito difícil aguentar esse exílio. Então, Bezrat Hashem, aquele que vai se segurar em Hashem, esse vai passar por todos os testes e esse nunca vai ser derrotado. Habita Aneini, por favor, Hashem, olha e me responda. Hashem Elokai, Hashem, o meu Deus, Aira Inai, ilumina meus olhos, Penishan Amavet, para que eu não durma o sono da morte, Peniomar Oivai, para que os meus inimigos, eles não digam para mim, Yahaltiv Tsarai, eu pude com o meu inimigo. Então, ele está implorando para Hashem, não deixe meus inimigos acharem que mesmo que eles são perversos, eles podem vencer o bem, que o mal tem força. Olha, o mal pode vencer o bem, e aquilo que é bom, não deixa meus inimigos se alegrarem. Quando eu tropeçar, quando eu estiver cambaleando, não dá força para eles. Então, tudo isso, David Amelech está pedindo também pela honra de Hashem, porque Hashem vai ser um Hilul Hashem, quando o teu povo for atingido, quando o teu escolhido for atingido, teus inimigos vão achar que venceram você, como a gente contou do Titus, que ele pegou uma espada, ele cortou a paróquia, ele cortou a cortina que separava o Kodesh HaKodashim, e começou a jorrar sangue, e ele falar, eu matei Hashem, eu consegui matar Deus. Ele teve uma alegria que ele venceu Hashem. Então Hashem não dá essa alegria para os Rechaim de achar que eles podem dominar, que eles podem fazer o que eles quiserem. Quando eles vão perceber que eu estou cambaleando, que eu estou caindo, eles vão se alegrar com isso, e o seu nome vai ser manchado, Hashem. Vali berrazdecha batachti, Hashem, eu vou confiar na sua bondade, e aquele bibishu terra, e eu vou alegrar o meu coração na sua salvação. Então, é impressionante, e é isso que a gente tem que pegar do Teilim. Até agora, ele está aqui num sofrimento, ele está numa agonia. Hashem, os inimigos, eles estão vencendo, eles estão me causando sofrimento, dificuldade, não permita que eles vençam. E, de repente,
ele aperta um botão chamado Emuná e o passuco muda completamente o tom. A Emuná de David Amelech, eu confio a Hashem na sua bondade. Eu sei que na hora certa você vai fazer o que tem que ser feito. E aquele Serra vai se alegrar o meu coração quando vier a sua salvação. Eu estou aguardando, eu estou esperando a sua salvação. Ashira Lashem ki Gamalalai. Eu vou cantar para Hashem porque ele me concedeu, ele me fez bondades. E a gente vai fazer cânticos quando a gente perceber a mão de Hashem. Então, esses 3 Teilim, obviamente, tem tudo a ver com a realidade que a gente está vivendo, tem tudo a ver com os ataques, com os sofrimentos, as dificuldades que o povo judeu está sofrendo. Parece uma noite escura, parece que não vai ter o que fazer. Eles entram na nossa terra, eles matam civis, eles fazem todos os tipos de atrocidade. Israel ainda é o culpado, Israel é o ruim da história, o malvado da história, e a gente não consegue ver uma luz no fim do túnel. Mesmo assim, a gente tem que fazer como David Amelech, a gente aperta o botão da Emuná, a gente aperta o botão que a gente confia em Hashem, e no momento certo, Hashem vai trazer a salvação, Hashem vai ajudar o seu povo a se levantar, a vencer todos os inimigos, que a gente possa, Bezrat Hashem, com as palavras de David Amelech, fazer muito Teilim nessa situação agora tão delicada que o povo de Israel está passando, em Eretz Israel e no mundo inteiro, e com a força do Teilim, com a força de Emuná de David Amelech, que a gente possa trazer muita luz para todo o homem Israel, que seja o da Geulah, que seja o começo da salvação do povo judeu, da vitória do bem sobre o mal, e que a gente tenha só boas notícias. Shavua Tov e Ktivá Bechat Malchut.